Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como o mercado financeiro se aproveita da sua ignorância para tomar o teu dinheiro. Eu vou fazer isso te apresentando 5 armadilhas super comuns que possivelmente você já caiu e certamente você tem algum parente que já caiu nelas. Então presta muita atenção aqui. Eu vou começar da mais óbvia até a mais difícil de ser percebida. E a primeira armadilha se chama fundos monoação. Bom, o nome aqui entrega, né? Um fundo monoação é um fundo de investimento em ações cuja carteira é composta, adivinha de quantas ações? Apenas uma. Como é o caso desse fundo aqui, BB Ações Petrobras, que só tem uma única ação da Petrobras, ou como é o caso desse fundo aqui, né, o FIA Caixa Vale do Rio Doce, que só tem ações da Vale, inclusive se chama Vale do Rio Doce, só que a Vale mudou de nome só para Vale alguns anos atrás. Pode pensar, mas Ramiro, esses fundos, eles renderam bem, renderam mais do que o CDI nos últimos 5 anos, qual o problema deles? E para te explicar o problema deles, vamos comparar o retorno de cada um desses fundos com o retorno das ações da Petrobras e da Vale. Então, primeiro aqui, tá? A gente tem esse fundo da Petrobras que nos últimos 5 anos rendeu 230%. Se você compara isso com as ações da Petrobras, você vê que as ações da Petrobras, elas renderam 330%, elas renderam muito mais do que o fundo. E o mesmo acontece com o fundo da Vale. Nos últimos 5 anos, ele rendeu mais ou menos 69%. Se a gente for olhar direto as ações da Vale, você vê que as ações da Vale renderam 84% nos últimos 5 anos. Por que essa diferença? Por que as ações renderam bem mais do que os fundos que investem nas próprias ações? E a resposta é taxas. Em fundos de ações, o gestor ele cobra uma taxa para fazer o seu trabalho. E isso por si só não tem nada de errado. Geralmente por trás de uma gestora tem uma equipe qualificada, investimento em tecnologia, em pessoas, em treinamentos. Agora, se o trabalho do gestor é somente comprar uma única ação de uma empresa, ele não tem tanto trabalho assim. Então a taxa deveria ser muito pequena ou quase nula, só que não é. Esse fundo aqui, BB Ações Petrobras, cobra 2% ao ano para investir somente em ações da Petrobras, enquanto esse fundo aqui da Caixa Vale do Rio Doce cobra 2% ao ano somente para comprar ações da Caixa, que qualquer pessoa compra por um home broker, pagando, sei lá, R$2 pela ordem. E aí, para você ter uma noção, tá, uma taxa de 2% é tão absurda aqui nesse cenário, que aqui no Clube do Valor, nos serviços de wealth, a partir de R$500 mil, a gente cobra uma taxa de 1,3% ao ano sobre o patrimônio do cara, não só para comprar uma única ação, mas para criar todo o plano para a liberdade financeira desse cara, para fazer recomendações personalizadas de ações, de ativos de renda fixa, para desenhar uma alocação de ativos, para se reunir com esse cara 12 vezes ao longo de um ano, explicar o que está acontecendo no mercado, quais são os próximos passos do nosso trabalho. E é muito mais valor entregue por um preço muito menor que um fundo que só compra uma única ação. E talvez você pense, Ramiro, claro que eu não vou investir num fundo monoação. E eu entendo, mas será que a sua esposa não investe? Será que a sua mãe não investe? Será que alguém que acompanha menos investimentos não faz esse tipo de erro? Verdade seja dita, eu conheço parentes meus que tinham posição em fundos monoação e são pessoas muito inteligentes em outras áreas, né, que não no mercado financeiro. Então fica ligado nessa armadilha e fica também ligado na segunda armadilha, que é investir em fundos que cobram altas taxas de administração. É meio que uma derivada da primeira. E para te explicar essa segunda armadilha, eu vou te mostrar esta carteira aqui de um seguidor do Clube do Valor. Vamos chamar ele de João Pedro, que tá nome fictício, mas a carteira é real, que tinha uma extensa carteira de fundos de renda fixa, achando que estava diversificando em diferentes fundos e estava pagando uma taxa justa por isso. Pois bem, a gente foi dar uma olhada melhor nesses fundos e a gente encontrou esse aqui, ó, um fundo de previdência que investe em renda fixa e que tem esta performance aqui histórica, tá? Nos últimos 20 anos, ele rendeu muito menos do que o CDI numa curva muito parecida com a do CDI. Quando o CDI rendeu 984%, esse fundo rendeu somente 534%. E ele perde em todas as janelas, né? Em janela de 6 meses, em janela de 1 ano, em janela de 2 anos, de 3 anos. Por que ele está sempre perdendo o CDI se aparentemente a carteira é composta por ativos pós-fixados? Bom, a resposta está aqui. Para investir de um jeito extremamente simples, a gestora aqui está cobrando 3% ao ano desse cliente. E para contexto, tá? Num fundo simples, num fundo que investe apenas em ativos de renda fixa, pós-fixado, com uma carteira majoritariamente composta por títulos públicos, cobrar uma taxa assim de 0,7% já é muito. Quem dera 3% ao ano. Esse cara investia mais de R$100 mil nesse fundo e vários fundos parecidos com taxas um pouco menores. Mas o fato é que de forma ponderada, somente nesses fundos de renda fixa, fundos bem simples, ele estava pagando quase 1,5% ao ano. É muito para investir um monte de fundo que perde do CDI. E no caso desse investidor não é exagero, tá? Todos os fundos que ele tinha rendiam menos do que o CDI
por conta de ter uma carteira muito simples, majoritariamente títulos públicos, e por esses fundos cobrarem altas taxas de administração. Então esse cara aqui estava pagando muito para receber um serviço muito aquém do que ele estava pagando. E esse cara aqui, ele só notou quanto de dinheiro que ele estava perdendo, que ele estava deixando na mesa, depois de fazer uma sessão gratuita de consultoria de investimentos. Para contexto, essa sessão gratuita é o momento em que você se reúne com um especialista aqui do Clube do Valor, que dá uma olhada nos teus planos, dá uma olhada na tua carteira e te mostra os pontos de melhoria. Detecta alguns pontos negativos da tua carteira, detecta algumas armadilhas, como as que eu estou te mostrando aqui, e ainda cria um plano com base no nosso método de investimento, sistema de alocação estratégica, para você migrar a sua carteira do jeito que ela está para um jeito que você vai passar a investir com muita estratégia. E é nessa reunião aqui de 1 hora que muitas pessoas acabam descobrindo que existe um caminho melhor, mais seguro para alcançar a liberdade financeira antes, investir com muito mais tranquilidade, com mais estratégia. E aí, se você se interessou por ter uma reunião conosco, a gente está com vagas abertas para essa primeira sessão, que é uma ação gratuita de consultoria. Você pode solicitar a ligação de um especialista aqui do Clube do Valor, apertando no primeiro link aqui na descrição ou neste botão aqui, preenchendo um rápido formulário que a gente vai analisar suas respostas e vai entrar em contato contigo. Lembrando que essa reunião ela é muito bem avaliada por quem faz ela, como esse seguidor aqui, que falou que saiu da reunião se sentindo muito mais seguro para investir. E aí uma das armadilhas que a gente encontra em várias carteiras, essa terceira armadilha desse vídeo, que é investir em renda fixa longa, sem garantia do fundo garantidor de crédito, antes de explorar opções mais seguras. E para te explicar isso, eu vou mostrar outra carteira aqui que a gente analisou numa ação de consultoria. Essa carteira aqui, de um investidor que tinha R$337 mil em renda fixa, pode ver que ele investia majoritariamente em CRAs, CRIs e debêntures, né? Tendo apenas uma LCA, que é um ativo garantido pelo FGC, o resto tudo não é garantido pelo FGC. E tem vencimento longo, né, em 2031, 2033, 2042, que é um problema por dois motivos. Primeiro, se a empresa que emitiu uma CRI, um CRA ou uma debênture tiver problemas e declarar a recuperação judicial, esse ativo que você investiu, ele vai passar a valer praticamente zero da noite para o dia. Por exemplo, uma dessas debêntures que vence em 2042 é de uma empresa que está com uma relação de dívida líquida e EBITDA de 4 vezes, que é uma relação relativamente alta. Há uma chance dessa empresa aqui se complicar e não honrar o seu pagamento. E quanto mais longo é o vencimento de um ativo que tem mais risco, maior é o seu risco dessa empresa dar calote e também dessa debênture, dessa CRI, oscilar bastante num período menor de tempo. Essa aqui é uma armadilha por quê? A não ser que você tenha muitos milhões em renda fixa, questão que a parte de renda fixa da sua carteira seja de 2, 3, 5 milhões ou mais, você consegue fazer uma alocação usando títulos públicos, não tem risco de crédito, e também usando títulos privados que sejam garantidos pelo FGC, como LCI, LCA e debênture, e todos esses ativos aí que estão aparecendo na tela, que são ativos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada, ou seja, é mais arriscado sim do que investir em títulos públicos, mas que, desde que surgiu, sempre honrou os seus compromissos. Para contexto, o FGC ele garante que se você investiu num CDB ou numa LCI de uma empresa que quebrar, você vai ser restituído. Em quanto tempo, Ramiro? Na média, em 26 dias úteis, assim que foi no passado. Eu sei que muita gente faz terrorismo, fala, não, o FGC ele pode não te ressarcir. Existe esse risco, sim. Isso aqui você também tem que ter inteligência de seleção de ativos, mas desde 1996, em todos os bancos que quebraram, que vocês estão na tela, o FGC ressarciu os investidores. Se você dá uma olhada para a tua carteira e ver lá CRI, CRA, debênture e não encontrar CDBs, não encontrar muito título público, cara, aperta aqui no primeiro link, chama uma consultoria gratuita, enquanto eu vou citar a quarta armadilha, que essa aqui é quase imperceptível, que é investir em produtos com altas taxas embutidas. No mercado financeiro existem alguns produtos que deixam de forma bem clara qual é a taxa. Um exemplo são os fundos de investimentos que eu mostrei agora há pouco. O investidor sabe que está pagando, por exemplo, por esse fundo aqui 0,8% ao ano. Outro exemplo é aquele fundo ruim, o cara sabe que está pagando alto por isso. Agora tem outros produtos em que o investidor não sabe quanto ele está pagando e é aí que mora o perigo. Bom, alguns exemplos de produtos que você não sabe o quanto está pagando por investir são os próprios CRIs, CRAs e debêntures que eu mostrei na armadilha anterior. Por que que uma pessoa investiu neles antes dos CDBs? Porque o profissional que estava ajudando essa pessoa a investir recomendou isso. E ele recomendou porque
tinha taxas maiores nesses ativos do que nos CDBs. E se você pensar, poxa, mas eu não pago taxa de administração por esses ativos. É verdade, você não paga taxa de administração, mas você paga o spread, você paga rebates, que são taxas ocultas. Um outro exemplo está nesse tipo de ativo aqui, no COI, que desde 2014 até 2023 cresceram muito. O estoque de COI chegou a 50 bilhões de reais. E que, na média, entrega um resultado muito ruim, é chamado, inclusive, de novo título de capitalização. É comprovado que 9 a cada 10 COIs rendem menos do que o CDI. Agora, por que isso acontece com o COI, por exemplo? Porque o COI tem uma taxa embutida muito alta. Você não sabe o quanto está pagando, mas com certeza está gerando aí uma comissão de pelo menos 5%, considerando toda a indústria financeira, sobre o valor que você está investindo nesse COI. Pelo menos, tá? Muitas vezes é daí para cima. Aí você pode pensar, poxa, por que alguém investir num produto assim? E a resposta é porque quem te vende esse produto é muito bom em vendas, tem uma lábia comercial muito boa. É aquele cara que fala que vai te ajudar de forma gratuita, ele não conta que ele está sendo remunerado por comissões, e te liga para falar de uma nova emissão de um produto, começa a colocar um monte de gatilho mental, começa a falar que não é escasso, isso aqui é só se você investir nesse mês aqui, é só os primeiros que pedirem para investir que vão conseguir comprar esse ativo. E você vai lá naquela urgência e compra algo sem fazer o dever de casa, sem estudar o que é aquilo que você está comprando. E isso está se tornando cada vez mais comum, infelizmente, no mercado financeiro, e tem tudo a ver com a quinta armadilha que eu quero te mostrar nesse vídeo, que é a armadilha de nunca discordar do cliente. Como assim? Eu não entendi. Essa armadilha aqui é sobre o profissional que te atende. Se esse profissional que te atende, ele nunca discorda de ti, abre muito seu olho. Tá, imagina, por exemplo, que você está indo num consultório médico, e você chega lá no consultório médico e fala para o médico, olha, seguinte, doutor, eu estou com bastante dor de garganta, procurei na internet e eu vi que o melhor que eu tenho que fazer é tomar esse antibiótico aqui, eu vim aqui só pegar a receita. E aí imagina que esse médico fala, não, claro, não. Se é isso que você quer, tá aqui a sua receita. E pior ainda quando você descobre que esse médico está ganhando uma comissão por te receitar esse antibiótico. Ele é remunerado pela distribuidora desse antibiótico. Se você soubesse que as coisas são assim, você desconfiaria desse profissional com certeza. E o ponto é que isso acontece no mercado financeiro. Quando o profissional que te atende, ele é remunerado por rebate, por um custo embutido, sempre que ele te vender um ativo novo, ele vai ganhar uma remuneração ali naquele momento. E aí isso pega um período ruim de mercado como o atual, em que bolsa está andando de lado há 5 anos, fundos imobiliários estão andando de lado há 5 anos, tem muita volatilidade. E você pensa, poxa, minha carteira não está rendendo tanto, eu quero mudar de estratégia. Liga para esse cara e fala, pensando em mudar de estratégia. O cara fala, claro, vamos vender aqui os seus ativos e comprar novos, mudar toda a sua carteira. Se esse cara que é remunerado por comissão, ele vai estar ganhando 2 vezes, na venda e na compra. E esse profissional, ele pode ganhar às vezes 1, às vezes 2% na cabeça, dependendo do ativo que ele te indica. O cara tem acesso a uma tela mais ou menos assim. E isso faz com que para ele não faça nenhum sentido discordar de ti, não faça nenhum sentido de fazer seguir uma boa estratégia de longo prazo, desenhar uma boa alocação de ativos para ti. Vai ser menos remunerado por isso. Me leva ao grande ponto desse vídeo, que é como evitar essas armadilhas. Para mim, existem 2 formas de você evitar essas armadilhas. A primeira é não focar em produtos financeiros, Antes de pensar em qual produto investir, qual COI comprar, qual CRI comprar, você tem que pensar em estratégia, em qual carteira desenhar. Poxa, quanto que eu vou investir em renda fixa atrelada à inflação, em renda fixa pré-fixada e em ações? Isso está em linha, está alinhado com a minha tolerância ao risco, com os meus objetivos? Essa é uma forma. E a segunda forma é perguntar para o profissional que te atende como ele é remunerado. Pergunta para ele, cara, qual rebate você ganha se você investir nesse COI? Você está ganhando uma comissão para me indicar essa CRA? Se sim, qual? É porque o meu problema aqui não é a comissão, é a falta de transparência. Se eu fosse um profissional comissionado, eu diria exatamente quanto é que eu estou recebendo por cada produto que eu estou indicando. Por esse mesmo motivo, eu escolhi não ser um profissional comissionado. A gente cobra uma taxa fixa dos nossos clientes, uma taxa percentual, independentemente de como ele investe, daí o cara sabe quanto está nos pagando, sabe o que a gente entrega em troca, e a relação acaba sendo uma relação muito melhor, de confiança, de mais longo prazo, em que esse cara sabe que eu não vou indicar para ele um produto para ganhar mais, e sabe que os nossos interesses estão em linha, estão alinhados. Beleza? Então toma muito cuidado com essas 5 armadilhas, e até uma sexta, que é sobre o pessoal que fala sobre como se aposentar com ações. Eu postei um vídeo falando a verdade, que ninguém te conta sobre isso aqui. Se você quiser solicitar uma conversa com alguém aqui do Clube do Valor, a gente está com vagas abertas para as nossas consultorias gratuitas. Vou deixar o link aqui. Grande abraço e até mais.